Dando continuidade à nossa programação, teremos neste momento uma mesa redonda com secretários da Fazenda que debaterão sobre a atual situação do país. Convidamos o presidente do TCE Ceará, conselheiro Edilberto Pontes, para conduzir os trabalhos. Para compor a mesa redonda, chamamos ao palco os excelentíssimos senhores: secretário da Fazenda do Ceará, Mauro Benevides Filho; secretário da Fazenda de São Paulo, Renato Vilela; secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Giovanni Batista Feltz; e secretário da Fazenda de Tocantins, Edson Ronaldo Nascimento. Acho que funcionando, ouvindo, né? Então, boa tarde a todos. Dando continuidade ao evento. Primeiro quero agradecer aos secretários que gentilmente aceitaram o nosso convite. O secretário Renato Vilela, secretário Edson Ronaldo, secretário Giovanni Feltz, secretário Mauro Filho, secretário aqui do Ceará. Uma grande honra recebê-los, é muito bom recebê-los aqui. E desde ontem que debatemos esse tema do federalismo, abriu aqui o governador Camilo Santana com uma excelente exposição dos seus problemas que ele está enfrentando na pele. Até ele dizia: olha, eu não sou técnico no assunto, mas eu disse exatamente para ele: olha, técnico, o professor Fernando Rezende, o professor Raul Veloso são técnicos, a gente quer alguém que está sentindo na pele os problemas e as dificuldades do dia a dia, assim como os secretários que todo dia estão enfrentando as dificuldades que não são pequenas nesse momento. Então, a minha ideia é que a gente faça 3 blocos, na verdade bem gerais, apenas um tema, e aí cada secretário fala 5 minutos nesses 3 blocos, depois a gente abre para a plateia para perguntas, para indagações. Acho que o formato que eu estou pensando é esse, a maneira mais informal possível. E o professor Raul Veloso, da forma bem forte na sua palestra, ele dizia o seguinte: que o Brasil é um Estado unitário, que os estados na verdade são meros departamentos do Tesouro Nacional. Uma frase bem forte, com a qual, professor Raul Veloso, nós até concordamos no sentido que na prática é isso mesmo. Ontem, quando eu falava, dizia isso: olha, sobre vários aspectos, é isso que nós temos hoje no Brasil, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional. Chega a ser, secretário Mauro, isso é impressionante. Uma portaria do Ministério vale muitas vezes mais que um artigo da Constituição do Estado. Alguém diz: não, mas esse artigo da Constituição está contrário à portaria, aplique-se a portaria. É impressionante como o desprestígio dos Estados, sobre vários aspectos institucionais e principalmente financeiro, que o professor Raul Veloso falou, como o desprestígio é grande. Mas é assim, mas nosso ponto não deve ser assim, porque isso aqui é uma federação nos termos da Constituição brasileira, não deve ser assim. Os Estados devem ter uma autonomia muito maior do ponto de vista institucional, uma autonomia muito maior do ponto de vista financeiro. Esse aqui é o nosso ponto. É assim, concordamos com isso, mas não deve ser assim, porque não foi isso que a Constituição estabeleceu. Pois bem, então eu queria começar com o primeiro ponto que os Estados estão enfrentando. Um grande problema é o problema da Previdência. O problema da Previdência e o problema de gastos pessoais. Eu queria que cada um comentasse as dificuldades que tem enfrentado neste campo e soluções enxergam para resolver esses graves problemas na área de pessoal e na área de previdência. Talvez começasse com o secretário de São Paulo, o Renato. Boa tarde a todos. Agradecer ao presidente Edilberto, meu ex-companheiro de PEA. Nós tivemos a oportunidade já de conversar sobre esses temas várias vezes ao longo das últimas décadas, vamos dizer assim, sem entregar na cidade. E falar rapidamente, agradecer ao secretário Mauro pela excelente acolhida. Eu estou falando certamente em nome dos secretários de Fazenda dos outros estados que não estão aqui presentes. Ele simplesmente honrou a tradição cearense de acolher bem todos os seus visitantes. Vocês podem ficar tranquilos que o secretário Mauro cumpriu com galhardia esse papel. A questão da Previdência eu diria que talvez o caso mais claro do problema de curto prazo que já chegou. A partir de agora, a partir desse ano, a gente está vendo claramente, de forma muito clara, que tudo aquilo que se falava já há muito tempo em relação ao
ao que ia acontecer do ponto de vista previdenciário, está batendo no caixa dos estados e dos municípios. No regime geral de previdência ainda vai demorar um pouquinho para acontecer, mas pode-se ter certeza de que o que está acontecendo agora, daqui a pouco a gente vai começar a ver em relação não só à União, mas também ao regime próprio de previdência, o regime geral de previdência, desculpa. Qual é o ponto principal que eu vejo? Talvez a gente tenha se equivocado tecnicamente ao tratar esse assunto como um assunto diferenciado ou um assunto separado da questão dos funcionários ativos. Na realidade, esse é um assunto que tem tudo a ver, tratar, e desculpe parecer óbvio, mas nunca no Brasil se tratou a questão do ativo de forma conjunta com a do inativo, uma série de posturas, uma série de legislações, uma série de demandas foram sendo cristalizadas na nossa federação a partir da hipótese de que eram assuntos distintos. Eu vou colocar uma questão polêmica, eu não vou dizer, mas, por exemplo, a questão de utilização, que é um debate que é muito constante, principalmente nos tribunais de contas, a questão da contabilização dos inativos de saúde e de educação como parte da vinculação constitucional. Qual é o argumento? Não, o argumento é que inativo é inativo, não interessa se ele é um inativo da educação, se ele é um inativo da fazenda, se ele é inativo, é a função previdência, seguridade da legislação. Em tese, faz até sentido, exceto que existe uma vinculação muito clara pela legislação brasileira entre aquilo que você concede aos ativos e a forma como ataca os inativos. Ao você ter a grande maioria das funções de Estado, dos servidores e das carreiras de Estado, elas têm vinculação direta entre o salário de atividade e o salário de inatividade. E com o seguinte agravante: quando você dá um aumento para um funcionário ativo, você distribui ao longo da escadinha, você distribui ao longo do plano de carreira. E isso ao longo no ativo. No inativo, não. Como a grande maioria dos inativos já está no topo das suas carreiras, o impacto sobre a Previdência é otimizado, é maximizado. Então, na realidade, o que a gente tem sempre que, ainda que do ponto de vista da gestão do dia a dia, os secretários de Fazenda sempre levam isso em consideração e invariavelmente perdem a discussão, mas o fato é que quando se pensar em legislação, quando se pensar em novas estratégias para lidar com o problema, tem-se que tratar como sendo uma coisa só. Tem que se tratar como sendo uma questão geral, tanto do ponto de vista da remuneração imediata, das vantagens, como também dos impactos sobre a inatividade, sobre o gasto nativo. O que está acontecendo é que nós, funcionários públicos, e aí eu uso primeiro do plural, porque eu também sou um funcionário público, nós estamos inviabilizando o nosso país. Hoje, por exemplo, existem discussões significativas lá no meu estado, em que tem uma série de categorias solicitando reposição salarial por conta da inflação passada. E toda vez que eu discuto com essas categorias, eu pergunto: vem cá, vocês leem jornal? Vocês estão vendo o que está acontecendo com os funcionários do setor privado? A discussão hoje no Brasil, do ponto de vista de emprego, é manutenção de trabalho, manutenção de posto de trabalho. Você tentar manter a economia funcionando, você tentar reduzir o impacto fiscal sobre a economia em geral, a extração que o setor governamental faz, de maneira que você possa otimizar, potencializar a atividade econômica. Eu não consigo ver uma discussão em que um grupo de trabalhadores pede ganhos reais de salário, enquanto a grande maioria dos trabalhadores está perdendo seu emprego. Essa é uma discussão que não avança, e basicamente não avança porque existe todo um regramento, existe todo um conjunto de legislações, e às vezes até no nível constitucional, que fazem com que esse tipo de posição seja muito difícil de mover, porque há um conjunto de direitos que são inamovíveis, que são dados como certos, e que fazem que o gestor público, aquele que é responsável por olhar ou para prover fundos para que essas atividades sejam financiadas, ele não tem nenhuma possibilidade, ele não tem nenhum instrumento
para cumprir aquilo que a legislação obriga. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma questão, uma dicotomia, é uma separação muito clara entre aquilo que a legislação nos obriga a fazer e aquilo que a sociedade nos pede para fazer diretamente por demandas e indiretamente por aceitar uma carga tributária cada vez mais limitada. Hoje é muito difícil se discutir aumento de carga tributária, necessária para financiar o nível de gasto do jeito que está, mas que a gente sabe que é insustentável e que nós estamos entrando muito rapidamente numa situação de completa disfunção, porque a gente não consegue alterar, os gestores públicos não têm instrumentos para poder fazer com que se restaure uma lógica de mais longo prazo, moderando o gasto com o pessoal, atacando questões que claramente são difíceis de justificar numa economia, numa sociedade moderna. Você não tem os instrumentos para poder atacar. Então, tentando resumir todo esse meu palavrão numa pequena frase, é basicamente o seguinte: nós temos que olhar para a questão previdenciária hoje sendo de forma muito, muito imbricada com a questão do pessoal. Não dá mais para tratar de coisas separadas. A gente tem que ter quase que uma política unificada para ativos e inativos. Primeiro, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma saudação toda especial ao nosso presidente, Dr. Humberto Pontes Lima, ao presidente do Instituto Barbosa, Dr. Sebastião Vécio. Satisfação de poder estar aqui mais uma vez em Fortaleza e no Ceará, em uma acolhida a qual nós fomos distinguidos desde ontem, e certamente vai acontecer para aqueles que puderem desfrutar até domingo. Com certeza a demonstração do histórico que tem essa terra e essa gente bem recebida pelos visitantes, ainda mais com o capitaneamento de alguém da bem-querença, amistoso, simpático, diligente e especialmente próximo em resolver problemas dos seus companheiros e colegas, como é o caso do secretário Mauro. Olha, talvez primeiro, inicialmente, deva fazer alguma consideração. Estou diante de figuras que são especialistas dessa área tributária, financeira, econômica. Eu sou um político, tenho alguns mandatos, e o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, me colocou numa condição que, confesso, a quadra da história do Rio Grande do Sul jamais havia vivenciado, de completo descalabro do ponto de vista da sua desestruturação financeira e econômica. Os nossos problemas estruturais são magnânimos, de grande monta, e no primeiro momento imaginei que pudesse ser um desatino do governador. Talvez eu pudesse conceituar bem, ou explicar, dizendo o seguinte: mal e porcamente sei somar 2 mais 2. Mas como o governador é gringo, ele disse: não tem problema que só ter 4, que muitas vezes, conforme o negócio, pode dar 3,8 ou 4,2. Então é por aí que eu estou desempenhando momentaneamente a condição de secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul. O fato é que nós vivemos uma situação crucial. Nós temos hoje no nosso estado o maior problema estrutural exatamente reside na questão previdenciária. São 55% de inativos e 45% de ativos. No linguagem dá para se observar que essa casinha não fica de pé nunca. Há uma desestruturação brutal. Esse ano deve significar aproximadamente 9,3 bilhões de reais, o que representa quase que 30% da nossa receita corrente líquida, dinheiro que sai do Tesouro, direto para pagar pensionistas, né, e inativos. Isso tudo fruto de gestões ao longo das últimas décadas que não proveram adequadamente um fundo para sustentar isso. E o governo tem enfrentado isso com uma certa abnegação, galhardia e coragem. Porque não é fácil também, do ponto de vista político, você suplantar as resistências que existem. Nós vimos aprovados no ano passado a primeira lei de responsabilidade fiscal estadual do país. E ela é bastante rigorosa, ela é mais dura do que a lei de responsabilidade fiscal da União. E isto seguramente refletiu-se no comportamento do funcionalismo de uma forma brutal pela sua incompreensão, e não tem a menor dúvida que os movimentos, embora legítimos, se deram de forma bastante forte. A sociedade também não está muito bem preparada para discutir essas questões, à medida que há uma visão paternalista do Estado, como se ele tudo pudesse prover, e
infinitamente isso pudesse acontecer. O Rio Grande do Sul, que a me parecer é um dos exemplos mais bem acabados do quanto a leniência e, sob certos aspectos, a irresponsabilidade pode levar um Estado com um nível de formação, um componente histórico absolutamente forte, enraizado, tornar-se um Estado em situação falimentar praticamente. É o que nós estamos vivendo hoje. E aí não escapa ninguém, não escapa a cor, credo, condição social e nem partido político. Se nós pegarmos um lapso temporal dos últimos 46 anos, mais precisamente desde 1970, o Rio Grande do Sul, durante 9 anos, gastou mais do que arrecadou. Somente 7 anos deixou de gastar mais do que arrecadou. Sim, a inflação é um bom remédio, até mesmo para o mau gestor. E o gestor que tem um olho só vira rei, se faz verdade, porque a inflação, sob certos aspectos, maquiava, deixava escondido essas situações que iam se avolumando governo após governo, partido após partido no nosso Estado. Por outro lado, nós tivemos lá a criação do Caixa Único, onde as principais contas carreiam para essa única conta e o Estado foi se servindo das necessidades. Afinal, dizem que dinheiro numa boca só não tem cheiro, não tem cor, muitas vezes também não tem dono. Vem e gasta. Até o fim do exercício fiscal, repunhamos. Chega um determinado momento, um determinado governante descobriu que não precisava repor no final do exercício fiscal. Como não dava nada, bom, não dá nada pichar uma casa, não dá nada roubar um tênis, pode não dar nada tirar a vida de alguém. Então não repomos, não dá nada. Esse não dá nada hoje, junto com os depósitos judiciais não tributários, representam no somatório quase 15 bilhões de reais de saques a descoberto. Somado aos 9,3 bi, que é dinheiro limpo que sai do Tesouro, na medida em que não houve a previdência, não foi de forma previdente, cuidada, nós estamos com um rombo monumental. A Lei de Responsabilidade Fiscal Gaúcha, ela prevê que o Estado não se consuma em si. Para ser franco, eu sei que é antipático e duro, mas o nosso Estado, talvez outros possam ter realidade diferente, talvez não, foi sendo um Estado autofágico. Ele produzia resultados e foi consumindo para si só. Ano após ano, a nossa capacidade de investimentos diminuiu de tal forma a ser ridícula o que aconteceu em 2015. Bom, não vou falar em 2016, na medida em que o decréscimo continua. E imaginamos que isso possa haver uma inflexão logo ali adiante. Por outro lado, há que se considerar também que talvez esse assunto candente da Previdência, só alterar a idade, não seja a melhor das soluções. Talvez devêssemos encontrar um pouco mais, estender um pouco mais a discussão de forma definitiva, não só pensando na questão do quadro geral, mas quantas são as aposentadorias especiais que nós temos no país e que causam um grande impacto, Do ponto de vista prático, um policial militar no Rio Grande do Sul, não raras vezes, se aposenta com 44, 45 anos. O Estado banca fortemente para ele estar na plenitude do exercício da sua atividade laboral. Formação plena, 43, 45 anos, maturidade, ele está pronto para trabalhar na Prosegura. Se aposenta e é para lá que ele vai. Lamentavelmente, é isto que está acontecendo nesse desequilíbrio. Bom, felizmente para nós, o sistema de saúde, os fármacos, as vacinas, fazem com que a gente tenha aí, pela especialização médica, a ampliação da nossa expectativa de vida. Sim, você entra na Brigada Militar no Rio Grande do Sul com 21, 22 anos, se aposenta com 45, digamos, e felizmente, vá lá, duramos até 75. Como é que fica de pé essa casinha? Não tem condições de ficar. Por outro lado, o nosso Estado é um Estado que peleia muito, demais. Nós somos muitos aguerridos. Quem sabe esse pelear virou uma coisa tão incrustada dentro do nosso DNA que muitas vezes chega a ser ridículo. E tem algumas situações que vocês não fazem ideia. Quando você tem lá uma lei tramitando o 257 relacionada à dívida,
Uma das contrapartidas seria a elevação do percentual de contribuição para a área da Previdência, 14%. 21% para o empregador, 14% para o trabalhador. Não era isso que estava lá? Era isso. Desde o inicial, exatamente. Era isso que estava sendo proposto. Como uma das contrapartidas. Ali atrás. O Rio Grande do Sul tentou aplicar 14% e o Tribunal de Justiça disse que não, que era abusivo. Por isso hoje é 13,25%. Então, até mesmo nessa situação, onde a lei viesse a ser aprovada, nós não teríamos condições por imposição do Tribunal de Justiça de minimamente tentar compor o Poder Legislativo e o conjunto dos servidores o percentual que estava posto como uma das contrapartidas para renegociar a nossa dívida. Olha, falar da dívida deixamos para depois, afinal, esse é um outro dos problemas estruturais que tem o Estado do Rio Grande do Sul. Para finalizar, eu imagino que a gente possa, logo ali adiante, ter um equilíbrio mais facilitado. Quem sabe 15, 20 anos vão produzir no nosso Estado, fruto de algumas ações que tomamos, o início de um equilíbrio. Mas até lá, não sei não, mas sozinho é difícil de sair. Mas também como setar uma discussão desta mais ampla com a União, buscando eventualmente alguma parceria, na medida em que aqueles estados que não se encontram no estágio de dificuldades no meu estado, mas certamente vão chegar lá pelas questões que são muito próximas. Como encetar esse tipo de atuação junto ao governo federal, se nós nos encontramos numa quadra, bom, aí em paralelo com o Rio Grande do Sul, numa quadra histórica do Brasil de monumental dificuldade econômica? Talvez, ao final, a gente encontre alguma alternativa. Roberto, por favor. Acho que agora... Obrigado. Bem, eu quero agradecer também o convite aqui do presidente Edilberto, né, para participar aqui dessa mesa, discussões. Também agradecer aí, né, ao nosso anfitrião, né, o Dr. Mauro Benevides Filho, e nesses dias aí, né, chefiando, comandando as discussões aqui, né, junto do coordenador André Horta, nessas discussões que diz respeito, né, às finanças públicas dos Estados brasileiros. É lógico que a Previdência foi um dos temas abordados. Queria cumprimentar o professor Raul Veloso, né, chamo de professor, que foi meu professor. Aliás, não deve lembrar de mim, mas o senhor deve ter tido milhares de alunos ao longo da sua vida. Mas o senhor continua sempre brilhante, como sempre. Parabéns aí pelo seu trabalho. Nós estamos levando um livro, inclusive, aqui fomos presenteados, né? E o senhor, logicamente, né, sempre tem sido uma fonte de inspiração para o nosso trabalho. Eu venho da Secretaria do Tesouro Nacional, né, cedido ao governo do Tocantins, sou gaúcho, igual aqui o nosso secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul, né, brilhante tribuna, ele disse que conhece pouca coisa, né, prepara o terreno, depois nós vemos que realmente é uma explosão de inteligência, né, e de competência. Então, eu ia falar, inclusive, secretário Giovanni, que nós somos em maioria aqui, os gaúchos, mas eu acho que tem 2 cearenses aqui, então empatamos, né? E eu queria, para brilhantar aqui a nossa conversa, também parabenizar aí o Dr. Sebastião, né, pela iniciativa do Instituto, né, do Barbosa, esse trabalho que vai sendo divulgado aí, vai haver outras rodadas, né, dentro de país. Possivelmente eu quero participar de alguma outra, dados os assuntos, os temas que vão ser abordados. Mas para brilhantar um pouco aqui a nossa discussão, eu queria falar primeiramente a respeito da região norte, não apenas do estado de Tocantins, até porque cada um de nós aqui representa uma região, e eu falo da região norte, uma região que representa hoje 6% aproximadamente do PIB nacional. Aí eu sento ao lado do secretário de São Paulo, só o estado de São Paulo representa, né, quase 40% do PIB, então eu preciso falar, né, da região norte como um todo. Se for falar apenas do Tocantins, eu me senti muito pequeno aqui junto ao secretário de Fazenda de São Paulo. E são 451 municípios distribuídos aí em 7 estados, né, da região norte, o Tocantins inclusive, uma área de aproximadamente 3.900.000 quilômetros quadrados, quer dizer, maior que a Índia, né? Então, em tempo de extensão, nós somos maiores, mas 451 municípios é menos que tem dentro do estado do Rio Grande do Sul, tem 460 mais ou menos lá. Então, por que eu quero falar da região norte? Para lembrar que o nosso país é grande, né?
né, professor Veloso, e grande também nas características econômicas financeiras, né, existe uma grande disparidade. Por exemplo, né, os estados da região norte, né, em sua maioria, o Tocantins é um bom exemplo disso, dependem de recursos do governo federal. Então, qualquer política econômica, financeira, né, que os estados da região norte, é claro que o Nordeste, em boa parte, também tem essa característica, mas o Norte é mais complicado. Né? Para vocês terem uma ideia, o Tocantins, aproximadamente 60% total das receitas provém do governo federal. Então, logicamente, às vezes existe uma discussão lá do governo, olha, os fiscais, os auditores fiscais, né, da Fazenda vão entrar em greve. Olha, eu fico mais preocupado quando tem greve do governo federal, quando tem greve da Receita Federal, né? Porque 60% da nossa arrecadação vem daí. Por que eu estou falando isso? Porque essa condição realmente limita, sob certos aspectos, a algumas ações que nós podemos tomar, né, em nível de região norte, nível dos estados da região norte. Seja em relação a pessoal, seja em relação à previdência. Então, logicamente, uma das metas que eu coloquei ao governador Marcelo Miranda, né, assumindo a Secretaria de Fazenda, é tentar efetivamente equilibrar, né, essa composição das receitas no Estado. Então, a meta até o final do governo, se eu ainda estiver lá, é exatamente nós trazermos aí 50% para 50%. Essa é a nossa ideia. Né? Quer dizer, buscarmos de alguma forma, não aumentando tributos, mas aumentando a eficiência da arrecadação, e eu percebi que existe uma margem de manobra muito grande, aí, com a ajuda, inclusive, né, da tecnologia que o BID está nos permitindo, através do Profisco, né, Maria, né, McDowell, né, está aí conosco, nos ajudando, então, Maria Cristina McDowell, então, o FPE, né, sendo a principal fonte de arrecadação dos estados da região norte, significa que as crises federais, né, no que diz respeito à receita, né, esbarram, logicamente, rapidamente nas contas dos estados da região norte. Por exemplo, nas questões de pessoal. Recentemente, hoje nós estávamos debatendo isso no CONFAS, nós fizemos um levantamento, né, regional, e o FPE, por exemplo, do Tocantins, em 2016, ele está sendo nominalmente menor que 2014. Então, mesmo fazendo todo um esforço de controle, por exemplo, da folha de pagamentos, a nossa relação pessoal receita corrente líquida aumentou. Mesmo você fazendo algum esforço, não contratando, reduzindo secretarias e coisas do gênero, que está se aplicando muito hoje na administração pública, né, a nossa folha de pagamento com proporção da receita corrente líquida vem aumentando. Por isso, né, agora recentemente, essa busca nesse projeto aí, nesse programa de renegociação, de alongamento das dívidas, os estados da região norte estão buscando uma compensação, né, junto ao governo federal, até porque os estados da região norte não têm uma dívida importante. Por exemplo, no caso do Tocantins, nem tem 9496, não existe essas dívidas hoje que estão sendo refinanciadas aqui junto a São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, é uma realidade diferente, por isso nós estamos pedindo, né, um tratamento diferenciado nesse processo aí de alongamento da dívida. Dizer que vai alongar 9496 não resolve os problemas, né, dos estados da região norte. Mas eu não quero falar também da dívida agora, eu só fiz esse preâmbulo, né, vocês perceberem que qualquer coisa que diga respeito, né, às finanças públicas dos estados da região norte, em particular do Tocantins, vem, logicamente, né, reflexo dos efeitos da política econômica federal. E aí nós temos recentemente aí, né, uma experiência, né, nacional sobre o nome pomposo aí de nova matriz econômica, que nada mais foi que uma desoneração, certo, aí de tributos, né, incentivos, etc., que naturalmente reduziram o IPI, né, principalmente, consequentemente refletiu na redução do FPE. Então, muito da crise que os estados da região norte hoje estão vivendo, né, efetivamente derivam, né, dessa política, aí, né, dessa experiência mal sucedida, né, chamada de nova matriz econômica, que efetivamente reduziu as receitas dos estados que mais dependem. É claro que o nosso dever de casa é procurar, como nós estamos fazendo no Tocantins, equilibrar, quer dizer, nós temos que buscar efetivamente, né, aumentar a nossa arrecadação própria, através da eficiência, a partir da diminuição da sonegação e outras medidas. E interessante, secretário Renato, nós estamos conseguindo, eu acho que antes do final do mandato, nós vamos conseguir equilibrar, não porque nós estamos crescendo significativamente, apesar de que existe um crescimento real das receitas do estado de Tocantins, eu digo alguma coisa entre 4,5% e 5%, né, de crescimento mensal que nós estamos conseguindo agora nos últimos bimestres, né?
acompanhado mês a mês. Então nós estamos crescendo 3, 4, 5%, né, a nossa receita em termos reais. Então, somando isso à queda do FTE, então nós estamos chegando, né, àquela meta que eu coloquei junto ao governador Marcelo Miranda, nós devemos atingir aí no curto prazo, talvez muito mais, né, pela queda do FTE, do que efetivamente pelo crescimento da receita, que nós sabemos, né, que nós temos mais dificuldades aí de fazer esse crescimento permanecer no longo prazo. E no que diz respeito, logicamente, à Previdência, e também, né, isso aí tem a ver também com a despesa de pessoal, a gente percebe nos estados da região norte, eu acho que nos outros estados também, que essa questão aí da folha de pagamentos, né, ela, quando a lei de responsabilidade estabeleceu que o máximo poderia gastar com o pessoal era 60%, esse 60% virou meta, né? Então todo mundo queria chegar e chegou nos 60%. É difícil, vou ver com todos os estados aqui, né, representados, todos devem estar, se não estão com 60%, ultrapassaram os 60%. Dificilmente nós vamos ter um estado que esteja aí, né, folgado, vamos dizer, nesse aspecto da folha de pagamentos. É claro que isso aí com reflexo aí dos aposentados e tudo mais. E no que diz respeito à Previdência, especificamente, eu acho que o grande desafio agora, nesse momento, é nós conseguirmos formas de financiamento. Que um problema, como disse o secretário Renato Vilela, que parecia ser um problema de longo prazo, acabou se transformando num problema de curto prazo, né? Era um problema de longo prazo, virou um problema de curto prazo. Então hoje nós temos que buscar soluções para isso. Agora mesmo no CONFAS, nós tivemos aí na discussão com o secretário Eduardo Guardia, né, representando o ministro da Fazenda, aliás, o secretário executivo do presídio CONFAS, nós estamos criando um grupo, né, efetivamente pessoas chefiadas aí pelo secretário do Rio de Janeiro, que vai tratar especificamente das questões, das alternativas. Nós temos que buscar em nível de unidades federativas solução para o problema da Previdência. E eu vejo que nós temos que procurar linhas de financiamento, forma de financiamento, seja algum tipo de receita nova que nós vamos ter que tentar gerar dentro, né, dos estados, seja através aí da administração de ativos, enfim, nós tivemos aí na época dos refinanciamentos de dívida, Renato, você lembra, a questão de nós criarmos fundos de previdência a partir da venda, né, da privatização dos bancos. Eu não sei se os estados hoje, no país, ainda têm ativo suficiente para nós, né, conseguirmos compor aí fundos de previdência, né. Posso ajudar, pelo menos aí nós desoneraríamos uma parte da folha de pagamento, logicamente, dos inativos pensionistas, através desses fundos. Então, na minha visão, hoje, o nosso grande desafio nesse momento é buscar linha de financiamento. Até porque, secretário Giovanni, nós estamos vivendo mais, né? Ainda isso conspira, né, contra aí a Previdência. A expectativa de vida vai aumentando, né? Então, logicamente, hoje o nosso planejamento né, diz respeito à Previdência tem que ser uma coisa muito mais consistente. Mas eu acredito que nós temos que, o desafio nesse momento é buscar, né, efetivamente novas linhas de financiamento, novas formas aí, né, de sustentar a Previdência Pública aí no médio e longo prazo. Secretário Mauro. Bom, Previdência, ele, sem sombra de dúvida, é um tema bastante palpitante para a discussão, tanto do que concerne o regime geral de Previdência, que é nesse momento que o governo federal está tentando conversar com todos os segmentos, mas antes de abordar, se o presidente me permitisse, dizer que o CONFAS hoje tem albergado secretários da mais alta qualidade, obviamente que eu não estou falando por mim, mas pelos secretários e os demais que estão tendo a responsabilidade de conduzir seus estados. É um momento extremamente singular da economia brasileira. Eu não me lembro, o professor Raul pode me corrigir, desses últimos 20 anos, 2, 3 anos de queda de PIB consecutivos. Isso não é normal para o país e, portanto, cabe a esses gestores, né, a missão, vamos dizer assim, de poder manter em seus estados, não só pagando servidores em dia, mas fazendo todo um complexo de manter os seus fornecedores em dia, e obviamente tem que sobrar dinheiro para fazer investimento. O setor público ele foi feito para atender às demandas da população, naquelas ações que são previstas de atendimento de saúde, dependendo do nível, renovação do processo educacional, segurança pública. Então, o setor público ele não pode viver somente falando de falar de receita e despesa pessoal, e eu já entro no meu primeiro ponto, ao mesmo tempo que cumprimento a conselheira Soraya, que está aqui conosco. O professor
Edilberto, só dar aqui 2 companheiros, professores, colegas meus da Universidade Federal do Ceará, professor Flávio Atalib, professor Jair, que aqui estão, são 2 brilhantes companheiros daquela universidade, e parabenizar o Instituto Rui Barbosa por manter, né, esse diálogo de temas variados pelo Brasil afora, o que contribui inequivocamente para o fortalecimento dessas instituições. Previdência, para mim, RGPS, portanto, idade mínima, o governo federal está falando para o regime geral, porque o nosso regime próprio de previdência, nós já temos a idade lá devidamente qualificada, isso pode ser alterada para dar sustentabilidade ao déficit, até 2014, de 2006 a 2014, o regime próprio de previdência do governo federal, ele tinha um déficit maior, com 1 milhão de servidores, do que o do RGPS privado, com 29 milhões de trabalhadores. Agora, em 2015 há uma inversão, 2016 há uma inversão. Você vai o RGPS a 132 bilhões de déficit do RGPS para um de 84 do regime próprio de previdência do servidor. Isso, obviamente, está assoberbado pela diminuição da atividade econômica, pela diminuição das contribuições, o desemprego aumentou e, consequentemente, as contribuições para o RGPS acabaram caindo, o que fica exacerbado esse déficit previdenciário do RGPS, que não é uma discussão básica. Pelos seminários afora, a gente encontra aqui e acolá um auditor da Receita Previdenciária que trata a Previdência como um dos componentes do orçamento da Seguridade Social, Previdência, Saúde, Bolsa Família, Renda Mínima Variável, a LOAS, Lei da Organização e Assistência Social, para apurar o déficit. E aí, quando a gente escuta, tem déficit de 130 bilhões, ele se levanta, um minutinho, professor Mauro. Olha, tem uma tal do Andru, que vai lá na COFINS, garfa 20%, agora vai ser 30%, traz para o orçamento fiscal para pagar juros. Então, da maneira como se apura esse déficit, ele precisa ser melhor qualificado, obviamente que eu não vou tratar aqui agora, mas é importante a gente realçar um ambiente tão seleto aqui, que essa discussão precisa ser ainda mais caracterizada. Obviamente que ninguém pode deixar uma pessoa se aposentar com 48 anos, isso precisa ser corrigido. O país tem que ter coragem para discutir isso e aprovar um novo regramento do RGPS, eu vou entrar já no RPPS, porque senão é insustentável, ele fica insustentável ao longo dos anos. Em relação ao RPPS, primeiro os estados brasileiros têm diminuído a relação ativo e inativo, o que dá, portanto, uma sustentabilidade para o regime próprio muito difícil. Segundo as regras hoje impostas ao RPPS, elas não precisam ser doutor em atuária. Até 2003, eu passava 25 anos contribuindo com um salário mínimo para o regime geral, fazia concurso público, 10 anos na carreira, 5 no cargo, eu me aposentava com salário integral. Eu era advogado, passava recolhendo sobre o salário mínimo e me aposentava com 30 mil reais. Não precisa ser doutor em atuária para compreender que o regime próprio de previdência não tem sustentabilidade, ele é deficitário. Aqui no Ceará, no passado, nós tivemos, depois que o servidor aportou os seus 11%, que é a menor alíquota do Brasil. Você tem estados com 13%, com 14% e assim por diante, e o que o Estado aporta para fazer face às 2 vezes do que o servidor, nós tivemos que colocar 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é um valor muito expressivo para o tamanho da nossa economia. Então, não precisa, esse déficit é muito grande e insustentável, porque cada vez mais ele vai drenando recursos do dia a dia. Meu caro secretário Giovanni, secretário Edson, secretário Renato Vilela, ele vai drenando de todos nós esses recursos que diminuem, portanto, a capacidade de investimento dos estados e, consequentemente, de manter seus fornecedores com rigor de pagamento que, com certeza, eles todos merecem. E aí, com a emenda constitucional 41 de 2003, você cria o regime de previdência complementar do setor público, porque até então o RPC era só do setor privado. Você vai lá no banco, faz o aporte do seu dinheiro, o banco estipula uma taxa de administração, calcula com a sua taxa interna de retorno e prevê
quanto é que você vai receber depois de 25 anos, de 20, de 30 anos, depende do plano que você estipular dentro do sistema bancário brasileiro. No setor público ele também está estipulado. Se a unidade federada implantar uma unidade gestora para o RPC, esse servidor novo que entra, ele paga para o seu regime próprio até o teto do INSS. Passado o teto do INSS, ele vai fazer para o regime de previdência complementar. Lembrando que no regime próprio eu posso pagar até 2 vezes. No regime de previdência complementar, a União só vai entrar com uma vez. É de 1 para 1. Então diminui, mas e eu espero que o governo federal cumpra a sua palavra, que até agosto ele está enviando ao Congresso Nacional a possibilidade dos estados brasileiros aderirem ao FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Complementar do governo federal, e aí, obviamente, esse estancar acontecerá. Entretanto, a crise é do saldo de agora. E ainda mais o Ministério da Previdência criou um negócio chamado segregação de massas. Vamos segregar massas como a grande solução do problema, e para aqueles estados e a União sofreu até 2013, todo servidor que entrou de 2013 a 2013, ele está pagando nas regras do regime próprio. Ele não está pagando nas regras do regime de previdência complementar. Portanto, mesmo que isso aconteça, do regime de previdência complementar, eu vou criar regras para daqui a 30 anos, que é importante, que é necessário e que é indispensável. No entanto, como dizia o secretário Júlio, nosso companheiro secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, ele precisa resolver o problema de inativos e pensionistas do Rio de Janeiro agora. Ele não tem sustentabilidade fiscal para segurar esse déficit extraordinário que o Rio de Janeiro tem, que é extensivo, né, a todos nós, a não ser os estados mais novos, que estão ainda compondo, né, os seus regimes próprios, e que com certeza vão compor o regime de previdência complementar. Mas se isso não for feito, isso vai dragar os estados para uma situação de insustentabilidade fiscal. E não adianta fazer como a gente fez, cortando 25% dos carros comissionados, telefonia fixa, telefonia móveis, carro de representação, combustível, contrato de aluguel. Não adianta. Obviamente que nós tivemos, em 2015, o Estado do Ceará teve a sua despesa corrente mantida nominalmente, portanto, decresceu em termos reais, e é o que ainda está sustentando o Estado a fazer todo esse exercício e manter os seus pagamentos rigorosamente em dia. Mas ninguém sabe até quando. O fundo de participação de segunda-feira, ele vai cair 11% nominal, 20% em termos reais. Vai ser acreditado agora segunda-feira, não foi anunciado ainda. O Tesouro anunciou hoje pela manhã. Isso é muito grave. E como disse o secretário Edson, aqueles estados que são mais dependentes do fundo de participação, que é aquela participação que os estados têm, e já vou terminar, presidente, estou aqui com 9 minutos, seguindo os 10 minutos que cada um falou, mas os estados ele tem 21,5% do que a União arrecada de imposto de renda e de IPI. Aí a União faz desoneração de IPI, incentiva a indústria, respeitando o meu colega, brilhante secretário Renato Vilela, aí incentiva a indústria automobilística, por exemplo, mas aí eu perco 21,5% desse processo todo. Então, é para reflexão que eu estou fazendo nesse exato momento, que ou a gente repensa o sistema previdenciário próprio, ou então isso vai realmente dragar todos os estados brasileiros para uma situação de dificuldade, de insolvência. E lembrando, para terminar, enquanto a União o problema é dívida pública, para os estados brasileiros não é uma verdade falar isso. O problema dos estados brasileiros é gasto pessoal e gasto corrente. Mais ou menos 60% pessoal, variando a média, 59%, vamos dizer assim, 60%, gasto corrente 30%, o que sobra para investimento e dívida é muito pouco, mesmo com o tamanho que as dívidas acabaram incorporando aos estados brasileiros. Mas não foi o problema. Vai ser uma solução de curto prazo, se os estados não refizerem
essas suas duas composições de pessoal e despesa corrente, daqui a 5 anos, 10 anos, vamos ter um problema do mesmo jeito. De novo, vamos renegociar a dívida pública de novo, e o Estado do Ceará, que não deve mais a 9496, eu antecipei os pagamentos em 2013, portanto não devemos nada, que besteira que eu fiz, e somos devedores do BNDES. Mas aí quando eu fui olhar o BNDES, mas se bem que poderá ser o segundo assunto, BNDES Estados não está lá, que eu devo muito, BNDES Copa, eu também devo, também não estão, né, essas duas operações, que são as duas maiores, não estarão presentes na rolagem do BNDES, mas é outro assunto. Previdência realmente é relevante, precisamos mudar. Pensei melhor, talvez em vez de 3 blocos, 2 blocos, depois a gente abre para o debate. Então, no segundo bloco eu queria discutir exatamente endividamento, ajuste fiscal e saídas para a crise. Se os senhores já enxergam a luz no horizonte, se já tem uma saída, já penso sobre isso. Renato. Bom, eu tenho visto no jornal, né, que a luz do fim do túnel está começando a acender, mas na arrecadação não, né? Tudo bem, a gente tem uma série de explicações, a retomada da economia está se dando por conta da desvalorização cambial, que também já está um pouco disparado, mas isso demora a bater no ICMS, mas o fato é que, como o Mauro falou no final da fala dele, tudo vai depender de como a economia se comporta daqui a 2 anos. Do ponto de vista de gasto, tudo aquilo que podia ser feito já foi feito. Né? Hoje a gente já chegou como o pessoal costuma falar, já estamos no osso do ponto de vista de corte de custeio. A partir de agora, cortes adicionais vão botar em risco muito forte a oferta de serviços públicos, particularmente os serviços sociais. Isso eu estou falando de São Paulo, outros estados já estão nessa fase de forma muito mais clara. Então, o que nós temos que focalizar agora, o que dá esperança, o que dá nossa capacidade de planejar um pouquinho mais para frente, é o que vai acontecer com a economia, o que nos aguarda nesse segundo semestre e particularmente no ano que vem. E aí eu gostaria de retomar um pouquinho uma questão que a gente sempre fala quando a gente está no meio acadêmico discutindo, a questão de expectativas, e tem muito a ver com aquilo que a gente estava discutindo, e particularmente com o finalzinho daquilo que o Raul Veloso estava falando. Na realidade, o que a gente hoje está vivendo é uma situação em que, se o setor público brasileiro não sinaliza de forma muito forte que ele vai estar entrando numa fase de sustentabilidade fiscal, não vai ter economia que resolva. Ou seja, não vai ter ação de agente econômico que funcione, que vire a situação. Hoje nós temos um déficit de credibilidade enorme em relação àqueles que produzem, àqueles que investem. Eles olham para nossas contas, eles veem que olha, isso não fecha, né? A única forma de fechar que está no horizonte é aquela tradicional brasileira, que é aumento de carga tributária. Nós não aguentamos mais aumento de carga tributária, eu não vou investir aqui. Né? E da mesma maneira que nós temos visto, por exemplo, não só em São Paulo, mas em alguns estados perto, nós estamos exportando empresários para o Paraguai. Hoje é muito mais razoável se abrir uma fábrica ou abrir um negócio no Paraguai do que no Brasil, por conta daquilo que a gente costuma chamar de custo do Brasil. E se a gente for for dissecar um pouquinho essa questão do custo do Brasil, a gente vai ver que basicamente é carga tributária e questões associadas à carga tributária. Então é o seguinte, enquanto a gente não sinaliza de forma muito objetiva, muito clara e muito forte, de que o Estado brasileiro está entrando no regime de sustentabilidade fiscal e preferencialmente apontando para a redução de carga tributária mais na frente, a gente não vai conseguir reverter essa situação. Por isso que eu não concordo 100% com algumas colocações em termos de que nós temos que dar... existe uma dicotomia entre taxa de juros e a questão fiscal. Eu digo o seguinte, a taxa de juros hoje reflete muito mais a falta de confiança do mercado em relação à sustentabilidade da dívida pública brasileira do que qualquer outra coisa. É aquilo que a gente viveu em 2002, risco de refinanciamento.
Isso é que explica a necessidade, por isso que a gente vê hoje, por exemplo, mesmo que a gente esteja discutindo, esteja passando soluções de avanço, o Banco Central não pode baixar a taxa de juros, principalmente porque o governo federal tem que continuar rolando sua dívida, tem que continuar se refinanciando. Enquanto a gente não muda a sinalização, enquanto a gente não mostra para o futuro que a gente é ou está se transformando num país solvente, isso vale para a União, vale para o consolidado setor público e vale para cada um dos nossos estados. Se a gente não sinaliza que a gente está entrando num caminho de solvência de médio e longo prazo, a gente não vai conseguir, de forma sustentada, reverter. Então, hoje, nós estamos com um cardápio e aí eu vou falar rapidamente do endividamento. Nós estamos com um cardápio de soluções aqui para discutir. Nós temos, pela primeira vez em muitos anos, no Congresso, um conjunto de medidas que podem vir a trazer, ou a pelo menos a sinalizar com essa sustentabilidade. A gente temos esse projeto de lei complementar 257, que é o projeto que faz o alongamento das dívidas. É o projeto que, como o Mauro colocou, ele atende a um conjunto específico de estados, não atende a todos, mas os demais estados, com muita competência, estão conseguindo também endereçar os seus problemas específicos com o governo federal. Então, nós estamos hoje com uma situação que aponta para uma solução nessa linha, e as contrapartidas nesse próprio projeto de lei são contrapartidas muito importantes para que dê ao gestor público um instrumento para efetivamente realizar essa transformação estrutural no lado fiscal. Quer dizer, o Edson colocou ainda há pouco, o Giovanni já colocou ainda há pouco, nós temos uma série de obrigações. Se a LRF teve uma falha, foi colocar metas, colocar obrigações para os gestores públicos e até punições para os gestores públicos, mas não deu instrumentos para que os gestores públicos pudessem realizar o seu controle de despesas. Como eu falei rapidamente na minha fala anterior, você não pode fazer política de recursos humanos no setor público brasileiro. Você não pode contratar quem você quer, você não pode demitir quem precisa. E o salário é dado. Então, se você não tem capacidade, qualquer empresa, qualquer grande organização, bota entre as suas prioridades máximas sua gestão de recursos humanos. Os governos brasileiros não podem fazer isso. A gente tem que virar essa coisa. Então, nós estamos no caminho. Essa crise está trazendo para nós um cardápio de possíveis soluções. A questão do projeto de emenda constitucional, do gasto primário, que em algum momento pode também vir a ser estendido para estado e município. Excelente. Vamos avançar. A gente tem agora que olhar que a única solução que a gente tem sustentável, a gente tem agora um alívio de 24 meses em alguns estados, vão ter alívio de 24 meses. Em termos do seu fluxo de caixa de curto prazo, vamos aproveitar esse momento para fazer essa virada, porque na realidade, se isso não acontecer, se a gente não fizer uma mudança significativa da forma como o setor público brasileiro opera, se a gente não eliminar um conjunto de restrições que o gestor público brasileiro tem, a gente está já no momento de viabilização. E a primeira engrenagem que trincou foi a engrenagem da Previdência. Daqui para frente tudo vai estar, como o pessoal fala na área de mecânica, né? Vai tudo engripando. Daqui a pouco a gente não vai conseguir rodar uma manivela. A gente não vai conseguir fazer com que nada funcione no setor público se a gente não começar agora a gerar condições de resgatar para o gestor público a capacidade de efetivamente gerir. Porque hoje ninguém gere nada no Brasil porque a gente não consegue fazer isso. Secretário Giovanni. Na verdade, há um limite muito curto de atuação do gestor público na esfera estadual que possa significar resultados a ponto de rapidamente equilibrar situações como as que nós estamos vivendo hoje. Para exemplificar com o nosso caso, houve uma redução de 1/3 das secretarias, o ano passado 30% dos cargos de confiança, esse ano está limitado a 25% dos cargos de confiança, a 75% da ocupação dos cargos de confiança, e fica nisso o decreto do governador. Outras medidas foram tomadas no sentido de conter o custeio, mas é como o Renato colocou muito clara e adequadamente. À medida que você arrocha mais aí, embora tenhamos logrado o êxito no ano passado,
de chegarmos a 21% de contenção do gasto com custeio. Isso significa também, muitas vezes, na ponta, a diminuição dos serviços ou da qualidade dos serviços que são prestados ao cidadão. Então, o limite aí, embora seja uma atitude bastante severa, o resultado ele não permite-nos, sob certos aspectos, superar a dificuldade monumental que nós estamos a vivenciar. Há limites para essa atuação. Por outro lado, eu também quero crer que a luz no fim do túnel não seja, como popularmente se observa, de um trem em sentido contrário. No dia em que o presidente da República, Temer, estava com os governadores e com os secretários, me causou até um sentimento de alegria, primeiro pela agilidade com a qual foi deslindada essa questão. Ela vem sendo trabalhada desde o ministro Levi, depois o ministro Barbosa, e acabou um deslinde muito rápido, dentro do que era possível, com o ministro Meirelles. E quando no anúncio e a pactuação com o presidente Temer, sem ele ter sido admoestado para tanto, ou eventualmente provocado, ele acabou falando no federalismo brasileiro e na sua injustiça. Bom, aí está um fenômeno que nos impacta quase que cotidianamente. A Câmara de Deputados, o Congresso Nacional como um todo, vira e mexe e aprova legislações que impõem aos estados e aos municípios responsabilidades e elevação de custos que nós não temos fonte para financiamento, né? A União, da mesma forma, desde a Constituição de 88, na medida em que precisava satisfazer sua voracidade, seu gigantismo, começa a criar taxas e contribuições onde nós não temos participação. Aquilo que em 88 parecia estar de pé, de uma forma um pouco mais sólida, a ideia de uma federação, na medida em que a própria Constituição acabou acolhendo o ente federado, o município, um federado verdadeiro, que até então não era, acabou se fragilizando ao longo desse tempo, né? E para mim, uma observação empírica, que agora estou quem sabe mais rapidamente a solidificar, me perdoe aqueles que são técnicos e atuam nessa área do Tesouro, há uma certa insensibilidade em relação ao cotidiano e ao dia a dia que a gente vivencia nas comunidades, né, nos municípios e nos estados. E parece que existe alguma coisa concentrada na União, na esfera federal, independente do governo ou até mesmo da orientação filosófica e ideológica. Há que se concentrar recursos, e ao se concentrar recursos, mais do que para satisfazer as necessidades da União, quem sabe até para tutelar um pouco mais os entes ditos federados, estados e municípios, para, me perdoe a expressão popular, muitas vezes com o pires ou o chapéu na mão e pedir um regalo aqui e acolá. Esta situação tem nos preocupado sobremaneira. Quer dizer, ao invés de nós repartirmos o bolo de forma adequada, fruto de lei, sem nenhum mascaramento, nenhuma outra situação, nós acabamos vivenciando uma realidade que é extremamente injusta e perversa, na medida em que os municípios têm que dar conta de responsabilidades que não têm recursos suficientes para fazê-lo, e os estados da mesma forma. Olha, ao observarmos que, em linhas gerais, a União fica com quase 60% da totalidade de impostos, contribuições e taxas nesse país, os estados com algo ao redor de 23%, 24%, 25%, os municípios com 15%, 16%, 17%, quer me parecer que somente a disparidade desses percentuais, até mesmo um neófito que nem eu, acaba percebendo que alguma coisa está um tanto quanto desequilibrada. E isto se explica, quem sabe, por essa voracidade de concentração e tutela, por essa não compreensão do verdadeiro federalismo e da repartição das responsabilidades e também do bolo tributário, e também, sob certos aspectos, para facilitar sobremaneira a forma de fazer a política com aquele que está de plantão lá no Palácio. Isso é algo que tem me deixado assim estupefato ao observar muitas vezes essa insensibilidade. E quando o presidente, para finalizar, quando o presidente sinalizou que não gostaria, em havendo uma definição para que ele vá até o final
desse mandato que ele disputou na última eleição na condição de vice-presidente, em havendo essa definição por parte do Senado, ele disse que estaria assumindo o compromisso de discutir mais a miúde e adequadamente essa questão do pacto federativo, do federalismo brasileiro, dessa repartição. Ora, se isto, sem ser provocado, o presidente coloca como uma possibilidade e uma intenção sua, é extremamente alentador. Mesmo que nós saibamos que num curto, médio espaço de tempo, nós não tenhamos uma resposta do ponto de vista da materialização dessa discussão em termos de recursos e condições, mas seguramente é uma estrada que pode ser percorrida, onde nós venhamos a ter uma justiça nessa distribuição. Por outro lado, eu sou um otimista. Eu não percebo ainda na receita do estado do Rio Grande do Sul esses reflexos do início de uma confiança um pouco mais elevada. Lamentavelmente eu não percebo isso, mas quero crer sim que, sob certos aspectos, atenuando-se essa parafunda política com a qual nós estamos a nos deparar, todos nós, independente de opção que se faça, partido que se tenha, talvez nós tenhamos aí situações que nos permitam verdadeiramente ficar numa expectativa ainda mais positiva, e não só do ponto de vista da sensação, quem sabe até epidérmica, mas da realização de fatos e situações que nos permitam acreditar que mais rapidamente a situação possa ser revertida. Vamos falar um pouco sobre a dívida. Eu acho que no seu caso, dívida, ajuste fiscal que estão fazendo, mas principalmente se o senhor enxerga saída já, como sair da crise, já enxerga uma saída, eu acho que de forma geral. Ok. Bom, em relação à dívida, de endividamento público, e o governo federal agora acenando, né, com um projeto de lei, o PLP 257, que foi falado aqui, né, uma perspectiva do alongamento da dívida. Eu falo daí no conjunto dos estados, logicamente. Lembrei logo no início da minha fala anterior, que efetivamente para os estados da região norte, né, hoje o grande problema não é o endividamento, né, é exatamente aquilo, né, que o secretário Mauro Benevides colocou, folha de pagamento. Esse talvez, né, nesse momento, seja o grande desafio. E mesmo o estado jovem, como o Tocantins, já está passando de 60% dos gastos com a folha de pagamento. Já em relação ao endividamento, é 60%, né, dos 200% lá que nós poderíamos, né, em termos de lei de responsabilidade fiscal, nos endividarmos. Então, o nosso desafio hoje é exatamente nós conseguirmos calibrar, né, essa questão do crescimento das despesas correntes. E aí tem todos esses componentes que nós sabemos, né, como o secretário Renato Vilar falou, quer dizer, a segurança hoje, né, a estabilidade no setor público, né, sobre certos aspectos, o crescimento vegetativo da folha. Nós sabemos que mesmo que você não dê aumento salarial nenhum, né, a folha, em função de legislações que existem aí, não é só na região norte, em todo o país, né, quer dizer, aquelas questões de crescimento, né, aumento de níveis e coisas do gênero, chamado crescimento vegetativo, impacta na folha de pagamento. E às vezes, né, esse crescimento é maior do que a receita, né, do que o crescimento real, né, e sem falar de database, atualizações, etc. Então nós temos aí alguma coisa para enfrentar nos próximos anos, né, e até nos próximos meses, né, aí na economia brasileira, nos estados em geral, que é tentar uma saída, né, para administrar esse crescimento, né, exponencial das despesas com o pessoal. É claro que o PLP traz aí a questão das contrapartidas. Eu falo do PLP 257, esse projeto de lei complementar, né, que está sendo encaminhado ao Congresso Nacional, exatamente onde os estados vão ter um alongamento das suas dívidas, portanto, não fluxos de pagamentos aí um pouco mais folgados, entre aspas, mas que tem como exigência por parte do governo federal, logicamente os estados concordam plenamente, uma forma de controlar as principais despesas. E a despesa de pessoal é, com certeza, hoje o principal item, né, das despesas públicas em qualquer ente da federação. E eu falo estados e municípios. O governo federal, quando nós pensamos aí em termos de lei de responsabilidade fiscal, está abaixo dos limites lá, que a lei de responsabilidade fiscal fala que o governo federal pode gastar, né, alguma coisa, 50% na verdade, né, da sua receita corrente livre com a folha de pagamento, é claro que incluindo nativos pensionistas.
Já os estados, 60%. Então, estados e municípios, se nós fizermos uma estatística hoje, certamente, né, a grande maioria está aí, né, dos 60% ou mais. O governo federal, dos 50%, o último dado que eu coletei aí das estatísticas do Tesouro Nacional não chega a 40%. Então ainda teria o governo federal uma margem, né, de manobra nesse sentido. É claro, por outro lado, o problema, né, hoje do governo federal, o problema macroeconômico, é exatamente a gestão da dívida pública. E aí tudo que se falou aqui, né, da necessidade, né, não apenas de você estar gerando aí o superávit primário, mas nós temos que trabalhar agora, efetivamente também, né, com déficit nominal, na perspectiva de fazer uma gestão, né, o controle do déficit nominal. Então, no que diz respeito ao endividamento público, nesse momento, né, a realidade aí aponta para esse projeto de lei, né, que está sendo discutido, que inclusive houve aí essa discussão de se colocar em regime de urgência, né, não vingou, não foi adiante, exatamente, nós entendemos aqui por uma discussão que está havendo aí, em particular com os estados do Norte e Nordeste, né, que, como eu falei no início, não se sentem contemplados, né, da mesma forma que os grandes estados por esse projeto de lei, já que o problema dos estados do Norte e Nordeste não é a dívida pública, mas a diminuição das receitas, principalmente pela redução do FPE, que é um fator exógeno, não depende, né, não depende da ação, né, dos estados da região Norte e Nordeste. Essa é uma realidade. Por outro lado, secretário Giovanni, eu também sou otimista, né? Aliás, eu acho que o secretário de Fazenda tem que ser otimista, né, Renato? Imagina você ir para a televisão e dizer, olha, chegamos no fundo do poço, né? Isso não traz, né, uma sensação boa para a população. Exatamente, e o professor Raul Veloso, né, falou bem, né, que nós chegamos ao final, aqui ainda ouvimos uma parte da palestra, da questão das expectativas. É lógico que o agente público, né, o agente que trabalha com as finanças, ele sempre vai trabalhar e vai tentar passar, né, para o mercado, para a população, né, uma visão, né, uma perspectiva positiva da economia, daquilo que nós podemos fazer efetivamente para reverter, né, uma situação que nós estamos aí vivenciando na atualidade. E o professor Raul Veloso ainda falava, né, quando logo estava entrando aqui na sala, falava que as crises não são permanentes, né? Quer dizer, a economia trabalha com ciclos e, efetivamente, né, esses ciclos eles vão e voltam, mas é claro que agora, né, como já estamos, imagino aí, saindo do olho do furacão, não é, Renato? Eu sou otimista em relação a esse segundo semestre. Que pesa essa notícia agora, Mauro, de que nós lá já vamos perder 15 milhões de reais a menos, né? Quer dizer, é 15 milhões de reais a menos da nossa previsão do FPE. Então nós vamos ter que fazer um esforço maior aí na arrecadação para compensar isso. Mas eu vejo, né, os próximos meses assim, para a economia brasileira, eu vejo com otimismo. Por quê? Primeiro que nós estamos saindo aí, resolvendo um problema institucional, de credibilidade, né, assim, em nível nacional. Eu falo, logicamente, refiro aqui às questões políticas, né? Até poucas semanas, até poucos meses atrás, nenhum projeto do governo federal que ia para o Congresso Nacional, de interesse, logicamente, poderia ter algum efeito sobre a economia, passava, né? Então agora nós estamos diante de uma nova realidade, eu entendo assim, que nós temos uma perspectiva positiva, né? O próprio mercado já dá algumas sinalizações aí, no sentido de que, né, para os próximos meses aí, mantendo-se logicamente, né, uma tendência, quer dizer, o governo federal fazendo algum trabalho, né, no sentido de demonstrar efetivamente o mercado está fazendo o controle das despesas públicas, né? Infelizmente, de vez em quando aparecem uns solavancos aí, né? Aumenta a folha de pagamentos e coisas do gênero, mas já estava lá na previsão do déficit, mas isso aí são coisas que a gente precisa administrar. Eu acho que isso não pega bem. Mas apesar disso, né, as perspectivas, eu tenho visto várias análises de vários institutos, né, econômicos aí, são positivas para a economia brasileira para os próximos meses. Logicamente, os estados da região norte e nordeste, que dependem do FPE, né, efetivamente, né, podem se beneficiar. Foi falado hoje pelo Eduardo Guardia a questão dos recursos de repatriação, e também existe aí estudos, vocês sabem, né, nós sabemos no nível federal, a perspectiva de buscar alguma receita alternativa. É claro que isso aí vai ter impactos também nas contas de estados e municípios. Mas, em linhas gerais, e no que diz respeito ao estado do Tocantins, né, até por ser um estado novo, né, nós estamos falando aqui no início, não tem ainda problemas, né, em relativo à previdência, por exemplo, nós temos uma folha de pagamento pesada, precisa ser controlada, mas temos perspectivas positivas para o estado, principalmente em relação aí à logística, né,
a ferrovia e outras, também alguns investimentos que foram feitos aí ao longo dos anos, né, que permitem, né, o escoamento de safras e coisas do gênero, a possibilidade de você chegar até o porto de Itaqui. Então, hoje o estado do Tocantins ele tem aí um potencial de crescimento, né, importante aí para os próximos anos, né, diferente, com certeza, da maioria dos estados brasileiros. Então, a minha perspectiva, né, como secretário de Fazenda, né, e também analista, vamos dizer assim, econômico, da situação econômica do país, é que eu acredito que as coisas vão começar, né, nós estamos agora virando a curva, né, professor Raul Veloso, né, eu estava falando que o senhor lembrou bem que as crises não são eternas, então em algum momento nós vamos ter que fazer a economia vai reagir. Aí nós temos que aproveitar, logicamente, tudo isso, toda essa crise, né, que nós vivenciamos hoje, aí, é que vai deixar alguma lição daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode ser feito. Quer dizer, a demanda, né, continua aumentando, né, as empresas estão interessadas, a gente percebe que o mercado, né, está esperando uma sinalização positiva para investir, né, seja, né, não só as empresas, né, nacionais, mas também as empresas internacionais. Aí, então, né, o Brasil sempre ainda continua sendo a bola da vez, né, na economia internacional, ainda é uma opção. Né. Então eu acredito nisso e acredito, Renato, que nos próximos, né, apesar de que em São Paulo a gente sempre vê São Paulo como já está no pleno emprego, mas sempre consegue um pouco mais, aí consegue desenvolver mais pela competência, né, aí das empresas e tudo mais, né, e a história mostra isso, né, com muita clareza. Então a minha perspectiva, né, para o nosso país, né, e para os estados brasileiros nos próximos meses, né, e possivelmente já a partir do segundo semestre de 2017, é nós voltarmos aí tendo um crescimento econômico importante e significativo. Secretário Marcos. Bom, a pergunta foi o que fazer para poder gerar expectativas de crescimento da economia brasileira. Eu vou propor 3 aqui, que é o que eu tenho procurado fazer nacionalmente. Primeiro, os municípios não podem se endividar mais do que 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. Os estados não podem se endividar mais do que 2 vezes a sua receita corrente líquida. Não há limite para a União. Nós temos aí 80 países no mundo que têm limite de endividamento do governo federal. A pungência do capitalismo mundial, os Estados Unidos, tem limite de endividamento. Obviamente que o Tesouro Nacional, eles não gostam quando eu falo nisso, o Tesouro é totalmente contra essa proposta, porque perde margem de manobra, ninguém consegue fazer previsões na economia brasileira no médio prazo e tal, e há um projeto pronto para votação no Senado Federal. Foi feito por um economista, o Raul sabe bem quem é, pelo Felipe Salto, o Renato também sabe quem é. Pronto, dá 15 anos para a União ajustar um estoque de dívida consolidada líquida sobre receita corrente para se ajustar. Eu vou repetir, 15 anos para ele se ajustar, e o Tesouro não quer. O mero fato de estipular um teto de endividamento do governo federal, isso já diminui a perspectiva de risco futuro. Isso significa que a demanda, o prêmio por risco de um possível default do governo brasileiro também cai. A demanda, portanto, pelo nível de taxa de juros que o Banco Central trabalha vai ter que cair. E aí eu vou me permitir aqui discordar de alguns colegas em relação a essa questão da taxa de juros, que eu aprendi em economia que quando a economia está em recessão, 3,8 ano passado, 3,4 esse ano. Diminuição sobre diminuição. Segundo ponto, você tem uma elevação do desemprego, o que, portanto, também reduz a demanda agregada. Terceiro, você tem queda do salário médio real, também reduz a demanda agregada. A inflação futura caiu de 10,67 para 7,3, pelo próprio mercado financeiro. E a taxa de juros, para aumentar, pode aumentar por decreto. Agora, para ajustar, tem cuidado, e vamos lá, peraí. Não há evidência macroeconômica que justifique o patamar de taxa de juro real hoje existente no Brasil. Não existe. Até porque no Brasil ainda tem uma característica peculiar, de que nós temos aí 60% dos preços são preços administrados. Eles não são formados
pela demanda agregada. Isso tem um componente adicional para poder fazer isso. Mas, enfim, isso é uma discussão paralela. Primeiro item é impor teto de endividamento para que isso melhore as expectativas. Eu vi o secretário Edson falando, o secretário Renato também, é importante isso. Então, teto de endividamento, presidente Gilberto, é relevante. Segundo ponto, segunda proposta, que o mercado financeiro reage de maneira também muito profunda. A teoria econômica diz que reserva cambial você tem que ter de 6 a 12 meses de importação. Isso é o que diz a teoria e a evidência empírica no mundo inteiro. No mundo inteiro. A importação brasileira hoje é da ordem de 220 bilhões de dólares ano. O Brasil detém 370 bilhões de dólares ano de reserva cambial. Para ele ter essa reserva, o governo é deficitário, ele tem que ter real para comprar o dólar. O dólar é do exportador, do importador, de quem transaciona com a moeda estrangeira. Aí ele vai no mercado financeiro, capta pagando 14,25, pega esse dólar, vai aplicar no mercado internacional a 0,25. Então não precisa ser doutor em economia, você vai ter 14% em cima de um excesso desnecessário. Aí o mercado diz assim, mas professor Mauro, peraí, isso dá uma segurança extraordinária para o país. Isso o mercado já precificou. Depois de 29, a maior crise do capitalismo mundial foi em 2008. E o Brasil tinha 228 bilhões de dólares de reserva cambial. Na maior crise mundial foi 228. Portanto, e mais, se é para dar segurança, se é louco mexer com isso, nós perdemos, é muito mais importante o fiscal do que a reserva cambial. O Brasil perdeu grau de investimento da primeira agência, grau de investimento da segunda agência e perdeu grau de investimento da terceira agência com 363 bilhões de dólares. Obviamente que nós não podemos tomar essas reservas para fazer algumas ações que tem governadores aí propondo, que é tomar esse dinheiro e fazer investimento. Quando você faz isso, investimento é despesa primária. A receita financeira. Então você vai ter uma receita financeira que não é contabilizada como receita e vai ter que fazer investimento que é despesa primária. O que é que vai acontecer com o primário do governo federal? Vai piorar o déficit. Então usar a reserva cambial para fazer investimento, mesmo que seja em infraestrutura, não se justifica no país. No entanto, se está precificado de que a regra, a evidência mundial é que você mantenha a reserva de 6 a 12 meses do volume importado, ou seja, a segurança, a sua capacidade de honrar esses pagamentos, inclusive agora o Brasil está diminuindo drasticamente o seu déficit de transações correntes da balança de pagamentos. Chegou ano passado, em 2014, a 4,2% do PIB, 104 bilhões de dólares, é o maior dos últimos 16 anos, e agora, inclusive, com a questão do câmbio, isso está dando uma melhorada significativa. Portanto, não há razão técnica, e o discurso de que dá segurança, ele não tem nenhum alicerce naquilo que o Brasil vem sofrendo, porque o que tem impactado as expectativas dos agentes econômicos, sejam eles nacionais ou internacionais, é essa impossibilidade dele honrar os seus pagamentos com o seu processo de endividamento, que, diga-se de passagem, o pessoal, quando quer mostrar um cenário ruim, ele compara com determinado nível de países. Quando você quer mostrar um cenário bom, você compara com países mais desenvolvidos. Então, a relação dívida-PIB brasileira, se você comparar com outros países mais desenvolvidos, 66% do PIB hoje, 68% do PIB é relação dívida-PIB. Isso não é uma dívida muito alta para países mais desenvolvidos. Ela cresceu velozmente, mas ela ainda é muito baixa. Mesmo com 370 bilhões de dólares, o Brasil perdeu 3 graus de investimento, o que, portanto, serve de reflexão se isso realmente... Então, eu proponho que se use o excedente já precificado pelo mercado. Obviamente que o mercado vai dizer, não faça isso. É óbvio, ele está recebendo 90 bilhões de juros ano por essa diferença entre o que ele paga e o que ele aplica. Então é natural que a defesa macroeconômica do mercado seja de que isso deve ser feito. Mas tem um excelente artigo do economista Edmar Baixa,
que lá ele fala, uma crítica contundente, presidente Gilberto, de fazer para investimento, mas ele faz lá a sua apologia a essa necessidade de você usar o excedente da reserva para diminuir esse endividamento de 1 para 1 e não fazer qualquer outro desvio, qualquer outra aplicação nesses valores. Esse é um segundo ponto para ser refletido. E o terceiro, para estimular a economia brasileira, também quando a gente, primeira cadeira do curso de economia, introdução à economia. Aí eu era bem novinho, já conhecia o professor, já ouviu falar do professor Fábio Ataliba, grande professor Jair também, enfim, a gente aprende que a renda, né, o produto, é um somatório do consumo, investimento, gasto do governo e a diferença entre exportação e importação. Consumo está deprimido, não vai sair por aí. Gastos do governo, o G, também está deprimido. X, que é exportação menos importação, até que está tendo agora uma reversão. Aliás, o Brasil sempre teve tradicionalmente superávit da balança comercial. Teve o primeiro déficit em 2015, em 2014. Foi um ano assim totalmente atípico para a economia brasileira. Mas com a variação cambial, com a nova paridade real-dólar, você tem uma recomposição, mas muito pequena, necessária, mas pequena. Então não justificaria ainda em 2016 uma aceleração da atividade econômica. Portanto, a minha proposta, presidente, a terceira para terminar, só resta o I, de investimento privado. E aí, o que afeta o investimento privado é taxa de juros e tributação de investimento, inclusive já levantado, não sei se foi pelo Giovanni, pelo Renato, pela carga tributária brasileira. Então, eu defendo nacionalmente que a aquisição de máquinas, ou seja, a aquisição de bens de ativo, ela tenha tributação zero no país. Não se pague, aliás, aqui a gente já faz assim, quando uma indústria compra uma máquina lá do sul e sudeste brasileiro, que paga lá 7%, quando chega no Ceará a gente dá o diferimento de 10%, exatamente para tentar dar uma estimulada para que a recomposição dos parques industriais efetivamente pode acontecer. No entanto, a gente tem que resolver um problema com o artigo 14 da LRF, que é uma discussão nacional, porque eu não posso reduzir carga tributária pelo artigo 14. Porque lá diz, se eu reduzir, eu tenho que compensar. Ah, não, mas olha o entendimento, tudo bem, entendimento. Eu estou falando, ou seja, você reduz um tributo, toma outras medidas, aumenta a receita. Não, eu tenho que aumentar, eu tenho que manter a carga, eu tenho que compensar. Difícil a gente encontrar uma solução para isso. Aliás, isso é passível de discussão em vários tribunais de contas, mas o artigo 14 quer dizer manter a carga tributária brasileira. Ou seja, qualquer desvio, né, precisamos dar maior competitividade, diminuir carga tributária no país não é tão fácil assim como as pessoas falam muito tranquilamente, mas existem implicações legais, se bem que carga tributária é alta ou baixa, dependendo do nível de serviço que você presta, você devolve à sociedade. Na Suécia, 52%. Não, mas aí a educação é boa, a saúde é boa, beleza. Então, não é o percentual do PIB que define carga tributária alta ou baixa, mas o que define, repito, é a qualidade dos serviços públicos que são devolvidos efetivamente à população. Portanto, são 3 propostas: teto de endividamento, reserva para pagamento de dívida e tributação zero para investimentos em bens de ativo que busquem a expansão da atividade industrial ou empresarial, estimule a atividade econômica, gere emprego e, obviamente, ao final, gere um pouquinho de CMS para o Mauro Filho também. Obrigado. Então, vamos agora abrir a discussão para até quem quiser fazer perguntas. Gilberto ali queria perguntar, o guerra fiscal já me falou, quer fazer a pergunta? Bom, na realidade, aí o doutor Mauro Filho acabou tocando já no final nessa questão de isenção, mas eu entendi, não sou economista, mas eu entendi que
essa questão da isenção que ele coloca é de forma, diria até cirúrgica, né? Cirúrgica, lá para incentivo da modernização do parque, etc, etc. Mas o que a gente tem visto, mais coisa de pelo menos 15, 20 anos para cá, e principalmente no Nordeste, é a questão dessa guerra fiscal, de renúncia fiscal de ICMS mesmo, Estado refinanciando, e criar série de mecanismos de refinanciamento de ICMS, de indústria, de empresas, etc, etc, e que, pelo nosso Estado, a gente tem visto que, mesmo sem ter uma latente ampliação das empresas, o ICMS indústria, por dados, vem caindo, o ICMS indústria vem caindo, e a desoneração, ou seja, o recurso do Estado para financiamento dessas renúncias tem crescido. Então, eu não sei se, assim como o governo federal colocou o que ele fez com relação às dívidas dos maiores do Estado, ele prorrogou isso, acho que 18 meses, e a partir daí, crescentemente, colocando. Eu sei que os estados todos têm pactuação, contratos, etc, etc. Se não sair, não teria um alívio, também uma repactuação de todos esses incentivos fiscais, mesmo que fosse no sentido da prorrogação, etc. Qual o impacto real dessa desoneração, principalmente do ICMS aí do Mauro Filho, como ele bem colocou? Essa pergunta seria para todos ou comentário? O comentário, eu acho que principalmente, isso é muito afeto aos estados do Nordeste, eu acho que um comentário do Dr. Mauro Filho seria... Esse tema é tanto explosivo do Confaz com nossos colegas aqui. Eu vou procurar assim bem mais comedido, porque eu estou diante aqui de brilhantes secretários de Estado. Agora, vamos raciocinar, refletir conjuntamente. O que é guerra fiscal? 72% do PIB brasileiro está no Sul e Sudeste. Portanto, lá estão os grandes parques industriais, estão as alterações tecnológicas, estão os maiores salários, consequência, inclusive, dessa alteração tecnológica que o parque industrial enseja. Beleza. Para vir para o Nordeste, que em tese o insumo daquele produto está no Sul e Sudeste. E o grande mercado consumidor, que vai assegurar a taxa interna de retorno positiva para aquela indústria que quer montar, que quer ser montada no Brasil, ele precisa custo e precisa ter consumo daquele produto. Onde é que está o grande consumidor brasileiro? No Sul e Sudeste. Então, quando a Grandene vem para cá, ela não vem pelos belos olhos do governador Cid ou do secretário Mauro Filho, conversa fiada. Ela faz lá o custo dela. Aqui eu produzindo no Rio Grande do Sul, com todo o respeito da TV aqui ao secretário Giovanni, o que é que ela faz? Olha, eu estou produzindo ao custo tal. Se eu for para o Ceará, eu tenho um custo de logística para enviar todo o meu know-how, inclusive tem um custo de frete, porque eu vou remeter o insumo para lá, produzido o meu bem, eu vou ter que enviar novamente de volta para o grande mercado consumidor brasileiro, que é o Sul e Sudeste. Então, o que é o incentivo fiscal? Ou seja, a cunhada guerra fiscal feita pela imprensa do Sul brasileiro. Guerra fiscal é o seguinte: qual é o custo para você produzir igual que você está produzindo lá no Rio Grande do Sul, você produzir aqui no Ceará? Então, vai de lá e tal, faz as contas. Se eu mandar o produto, vai com 12 na interestadual, eu digo assim, rapaz, tu me paga, a gente faz uma continha, o teu custo é 4% do CMS. Então você vai me pagar 8% e 4% fica de incentivo para assegurar a igualdade de condição do custo de produção aonde você está. Porque se pregou o incentivo fiscal como sendo uma coisa graciosa, como se desse somente por dar. Não é assim. Você tem que assegurar um mínimo de igualdade, senão ou você acha que a Fiat saiu do Sul, foi lá para Pernambuco, pelos belos olhos do Eduardo Campos, falecido Eduardo Campos, conversa fiada.
Foi lá porque teve ICMS e teve IPI zero. Teve IPI zero dado para a instalação. Por isso que ela foi para lá. Porque o grande consumidor de carro, infelizmente, ainda está lá. Inclusive, nós tivemos muito próximos de fechar com uma determinada montadora que ia produzir 260 mil carros anos aqui no estado do Ceará. Fizemos toda uma montagem, inclusive o governador Cid, à época, deu uma declaração dizendo que ia comprar um navio. Todo mundo fez uma... O governador ficou maluco, ficou doido. Ele soltou uma vez, viu, Renato, lá na Assembleia Legislativa. Rapaz, o homem agora virou um megalomaníaco, está falando de comprar navio agora, é porque está embutido no acordo que nós compraríamos um navio roll-on e roll-over para colocar 5 mil carros de uma só vez. Ele produzia aqui, colocava no navio, viu, Renato, e depois levava de volta para baratear o custo. Mas nós precisávamos do IPI zero que não tivemos. E isso acabou inviabilizado essa indústria automobilística, porque compreendo, entendo, né, mas o processo de realocação do processo industrial brasileiro precisa ser melhor discutido. E segundo ponto, renúncia fiscal. Olha, raciocine comigo. Eu tenho zero da indústria, zero de ICMS. Hoje, eu atraí a indústria. Ela me paga 25 e eu faço o diferimento de 75. Minha receita aumentou. Ela não diminuiu. Aí os técnicos dizem, não, o senhor está renunciando à receita. Não pode fazer aí. Como que eu estou renunciando à receita? Minha receita está aumentando. Aí ele pode dizer assim, o senhor está renunciando receita futura, que eu não tinha. Aí é outra discussão. Aí vamos para a discussão agora. Beleza. A minha receita aumentou. Então, essa discussão de guerra fiscal, eu pondero que a gente deva refletir com mais profundidade. O que os economistas dizem assim, isso gera uma alocação ineficiente de recursos. Nós temos uma determinada produção para um determinado nível de ICMS. Quando você realoca no outro estado, você, para ter a mesma produção, mas você vai ter um nível de arrecadação menor. Eu compreendo. Aí é ineficiente o processo de incentivo. Mas, para quem... O incentivo fiscal é para finalidade de desconcentrar o processo industrial. Então, eu compreendo a discussão dos meus colegas, eu acho que realmente existe isso, mas para quem está absorvendo, né, essa nova estrutura do parque industrial, eu acho que a gente deveria fazer uma reflexão. Eu sei que o entendimento é diverso, ele é totalmente diferente, eu compreendo tudo isso, isso dá um bom debate, mas esse é um que é difícil aceitar, sobretudo quando se fala em renúncia de receita para o Estado que está adquirindo. O Estado que está adquirindo a indústria, ele não está renunciando receita, ele está aumentando receita, a não ser que o entendimento seja que eu estou renunciando receita futura. Aí eu compreendo o processo, mas eu acho que isso precisa ser melhor avaliado dentro da estrutura fiscal brasileira. Doutor Renato, para falar. Eu achei que eu ia passar sem ouvir de novo a palestra do Mauro sobre guerra fiscal. Isso é discussão Essa sempre. é a 17ª ou 18ª vez que eu ouço esse discurso. Olha, ele tem razão em 90% daquilo que ele fala, exceto nos 5% que importa. O que a gente tem que pensar, na realidade, é o seguinte, é que se a guerra fiscal significasse apenas e tão somente que o Estado que está recebendo investimento está abrindo mão de sua receita, não teria problema nenhum. O que acontece com a guerra fiscal, que é particularmente danosa, e por que ela tem tanto efeito assim naquilo que o Mauro chamou de a imprensa tendenciosa do Sul-Sudeste, é o seguinte, é que vocês estão exportando, vocês não, os estados de modo geral que entram na guerra fiscal, eles estão gerando crédito, ou estão gerando renúncia no outro estado, no estado de destino, sem que a população do estado de destino seja consultada. Na realidade, quando se o Estado que está recebendo o investimento abre mão da sua receita, mas mantém o crédito quando o produto volta para o Estado do Sul-Sudeste, ele está fazendo que não só renuncie o Estado de origem, mas o Estado onde está comprando a sandália, ou o Estado que está comprando o automóvel, ele é obrigado,
por conta da Constituição brasileira, a honrar o crédito lá. O Estado que está recebendo, que está comprando, não foi perguntado se ele concorda com essa renúncia fiscal. É uma renúncia fiscal que é imposta de fora para dentro. Isso decorre de das mazelas do nosso ICMS, mazelas essas que fazem com que a reforma tributária seja uma das nossas pautas prioritárias, ainda que a gente nunca consiga solucionar o problema, até por conta do tipo de discussão que a gente está falando. Mas quando a gente fala em guerra fiscal, a gente tem que ter uma visão um pouco mais... No Brasil, existe uma característica. Para que simplificar se a gente pode complicar? Né? Então, basicamente é isso. A guerra fiscal é muito mais do que aquilo que a gente imagina. A guerra fiscal não é o Estado que quer atrair investimentos dizendo assim, eu não vou arrecadar. Não, eu não vou arrecadar e ainda vou te dar um cheque em branco para você ir no Estado que vai comprar a mercadoria e gerar um crédito de ICMS lá. Isso é algo que eu diria até, e perdoe minha ênfase, é completamente antidemocrático, porque a população do Estado que está comprando não foi perguntada se ela quer renunciar ou não. É uma renúncia fiscal imposta por uma decisão externa àquele Estado. Isso, na minha opinião, é até um dos fatores de maior agressão à questão federativa no país. Não quero nem botar lenha nessa fogueira, embora eu tenha lado, eu só queria deixar aqui muito bem registrado, de forma muito clara, e também não foi pelos olhos do governador que estava no Rio Grande do Sul para a grande tribo do Ceará que ela saiu, tá bom? Bem, claro que esse é o assunto, né, que permeia nossas discussões aí, né, com fase e outros encontros que nós temos. E como o Renato comentou, é muito complexo, né, quando a gente fala de renúncia fiscal e todos os efeitos, né, macroeconômicos e sociais, inclusive, né, que foi o secretário de São Paulo quem colocou. Eu acredito, quando a gente fala de benefício fiscal, quando está falando de guerra fiscal, nós estamos falando dos benefícios que os estados estão dando aí, né, no sentido de atrair as empresas. É claro que aqueles estados que oferecem a maior quantidade de benefícios tendem a atrair a maior quantidade de empresas, pelo menos em teoria, né. E aí, vários exemplos. Eu trabalhei algum tempo no estado de Goiás, agora no Tocantins, e tem vários programas, né, de atração de indústrias e coisas do gênero que visam efetivamente criar benefícios diferenciados para determinados setores da economia. Agora, Mauro, eu entendo que pese, né, a gente tem essa visão de que, olha, eu não tinha receita nenhuma, né? Se eu der um benefício fiscal, eu vou ter melhor 1% de alguma coisa do que 100% de nada, né? Então, esse seria o senso comum. Eu dou algum tipo de incentivo para trazer algum tipo de indústria, né, e que eu consiga arrecadar o mínimo. Eu falo do benefício fiscal onde sobra alguma coisa, né, alguma receita para o Estado. Então, esse é uma discussão que constantemente aparece aí, né, quando a gente discute, principalmente no meio acadêmico, né. Olha, o incentivo fiscal, a atração, o benefício fiscal sempre é vantagem para o setor público, à medida em que cria um benefício fiscal, ele está trazendo alguma coisa nova para dentro da economia que não tinha. E tem todo aí um ciclo aí de geração de renda e emprego que a gente precisa considerar. Agora, uma coisa que a gente precisa considerar também dentro desse modelo, por isso que na minha visão, benefício fiscal ele tem que ser sempre uma via de mão dupla, é que aquela empresa que vem e toda essa geração de emprego e coisas do gênero que tem por trás, envolve também demandas, né, crescentes de serviço público, de oferta de bens e serviços públicos. Uma empresa vem, ela quer ter a melhor estrada, ela quer ter a segurança, né, ela quer ter saúde, etc, etc. Então, nesse sentido, aí nós teríamos que trabalhar, né, um modelo econométrico, né, para chegar num ponto de equilíbrio onde nós teríamos que dizer o seguinte, olha, alguma coisa, né, tem que ficar para dentro para o Estado, quando ele faz o cálculo aí da renúncia de receita. O que a gente vê aí na tal do crédito diferido e outras coisas mais, às vezes o Estado, né, Renato, ele está devendo para a empresa, e quando não é pior ainda, quando ele financia efetivamente, aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, você sabe disso. Então, né, do Estado financiar, colocar, né, alguns milhões de reais numa determinada empresa para atrair aquela empresa, já considerando, né, que aquilo vai trazer receitas futuras e coisas do gênero. Não foi o que aconteceu, você colocou bem a situação econômica, né, do Estado do Rio Grande do Sul, né, e que foi um Estado no passado, né,
ter grandes programas aí de incentivos fiscal e de atração de investimentos. Então, só a mensagem aqui, presidente, do meu ponto de vista, eu acho que quando a gente trabalha, né, com o incentivo fiscal, nós temos que considerar que ele traz realmente, pode trazer, vamos dizer assim, benefício, no sentido de aumento de geração de emprego, renda, etc., mas ele vai necessariamente exigir algum tipo de ação, né, de investimentos, né, de ofertas de bens e serviços, né, por parte do setor público. Então, não é uma conta que fecha em zero, né? Nós temos que buscar algum tipo de equilíbrio, no sentido de que alguma coisa, né, do incentivo fiscal tem que sobrar para o Estado. Alguma receita, na minha concepção, tem que ser gerada dentro desse contexto, esse modelo. Então, o microfone no aberto. Alguém mais queira? Presidente, eu não vou responder ninguém, não. Eu quero só avisar o plenário do tribunal que nós encaminhamos ao Poder Legislativo, isso quarta-feira deve estar nos jornais, o Estado do Ceará vai diminuir 10% de todos os incentivos fiscais do Estado do Ceará. Isso vai ser discutido terça ou quarta-feira, então eu queria dar aqui para o tribunal tomar conhecimento. Professor Flávio Taliba quer fazer uma pergunta? Só fazer uma reflexão final, presidente, aí você encaminha para o palestrante que achar mais conveniente que queira responder. Eu acho que, para sintetizar tudo que foi discutido pelo mesmo painel da tarde que pôde vir, para mim, passa a sensação que o Estado brasileiro perdeu há muito tempo a capacidade de planejamento. Ou seja, nós não fomos inteligentes o suficiente de antecipar problemas que poderiam vir e vieram fortemente para a economia brasileira, principalmente o primeiro bloco, que foi a questão previdenciária, que vem sendo discutido, inclusive, pelo menos há 20 anos. O Mauro sabe que eu estudei isso há 20 anos atrás, fiz um trabalho propondo uma reforma da Previdência do Brasil e não se discutiu. Então, eu não sou político, sou técnico, mas eu entendo que a política, no bom sentido, e a democracia brasileira, ela é muito importante, é fundamental para a sociedade construir valores, construir perspectivas. Mas parece que a democracia ela trouxe consigo também a incapacidade do Estado brasileiro pensar o futuro, pensar o longo prazo. E isso, de alguma forma, afeta, em algum sentido, a própria sociedade, porque agora nós estamos vivendo uma crise fiscal muito grande e que não fomos capazes de antecipar esses problemas por vários outros motivos. Então, eu queria só colocar essa reflexão e saber se a gente tem condições agora, diante da gravidade, né, do problema que a gente observa na economia brasileira, isso é uma lição para nós todos, gestores que trabalhamos no governo, de pensar que o Brasil precisa ser planejado. Eu acho que a questão fiscal ela se agrava muito mais quando você perde essa capacidade de olhar para o futuro e olhar soluções e antecipar os problemas. Mais uma reflexão, não sei se alguém gostaria de comentar. Ser breve, eu compartilho 100% com as suas observações. A única discussão que eu gostaria de voltar um pouquinho no passado, lembrar ainda na minha encarnação anterior de técnico do IPEA. Na realidade, o planejamento ele se perdeu por uma questão muito simples. Uma certa, vamos dizer, autossuficiência tecnocrática de quem trabalhava na área, e eu me beneficio também por ter participado, e uma certa incapacidade, uma certa superavaliação dos instrumentos que nós tínhamos à mão, das nossas técnicas. Né? O que acabou acontecendo é que o Brasil, a partir do final da década de 80, passou a viver o primado do curto prazo. Né? O planejamento passou a ser visto como algo em que a gente até entendia, mas que o dia a dia era superior, tinha que ser resolvido, porque a gente não ia conseguir chegar nunca no longo prazo, porque a gente ia morrer antes se não fizesse alguma coisa, o que em parte é verdade, certo? Agora, o que eu discordo um pouco da sua colocação é que nós não conseguimos prever o que ia acontecer. Muita gente previu. Tá certo? Eu acho que o que aconteceu também é que, juntamente com uma série de fatores que extrapolam até o campo econômico, a questão técnica no Brasil, e ela passou a ser muito mais ideologizada, se é que essa palavra existe, do que era no passado. Tudo que está acontecendo no Brasil hoje já tinha sido previsto, já tinha sido discutido,
em várias circunstâncias, em vários fóruns, e que simplesmente por um motivo ou outro, que talvez tenha mais a ver com política ou com capacidade da tecnocracia se fazer entender pela população, ela se perdeu. Eu só vou dar um exemplo aqui e prometo que não falo mais. 2006, há 10 anos, tá certo? Teve um conjunto de medidas que aparece num paper do IPEA, que até eu sou um dos organizadores, em que tudo que está sendo colocado hoje estava colocado nesse paper. Era uma agenda para o futuro, etc. E essa discussão avançou e ela foi completamente tirada da agenda com um adjetivo, né? Precário. Né? Foi discutida, foi levada a coisa e disse, isso aqui são Fabinho, eu acho que agora não vou me lembrar qual foi o adjetivo que a época ministra da Casa Civil colocou e derrubou toda a discussão de proteção de gasto primário, de você colocar teto no primário, de todo aquilo que se previa que se ia acontecer se não se atacasse de forma profunda as questões estruturais do lado fiscal. Aquilo tudo estava colocado aqui. Tinha questão de previdência, tinha questão do setor externo, tinha questão cambial, tinha questão de dívida pública, estava tudo colocado lá. Não, isso aí eu não vou conseguir lembrar agora o adjetivo colocado, mas isso aí é uma política econômica precária, rudimentar. Uma política econômica rudimentar, agora eu me lembrei. Então, o ponto não é que não seja previsto. O ponto principal é nós não conseguimos fazer com que a nossa mensagem seja entendida por quem de fato toma a decisão, que é a população. Não, né? Então, alguém quer comentar isso? Doutor Eduardo, está adiantada a hora, se pudesse... Isso. Boa tarde. Queria fazer 2 comentários. Primeiro, na linha defendida pelo secretário Mauro Filho, no sentido de que renúncia de receita do artigo 14, evidentemente que a norma é abstrata. Agora, o caso concreto, a aplicação da norma, é sempre vista em sua concretude. Portanto, na minha conclusão, renúncia de receita nada mais é do que uma conta gráfica em que se representa o que você tem de receita e a sua evolução. Toda vez que a evolução estiver ascendente, está crescendo a receita. Toda vez que a curva for para baixo, está havendo diminuição de receita. E aí vai exatamente no sentido da colocação que defendeu o secretário Mauro Filho. Eu acho que é um tecnicismo que existe muito nessa questão abstrata de renúncia de receita. Ou seja, renúncia de receita futura, renúncia de receita por benefícios, que a receita só vai ser gerada se concedido benefício, do contrário não tem receita alguma, é o nada. E o segundo ponto, me parece abordado pelo secretário, que não tem nada a ver com esse segundo ponto, é o creditamento do benefício fiscal. Evidentemente, se uma indústria no Ceará produz um produto e vende para o estado de São Paulo, e aqui há o benefício fiscal, lá há o creditamento. Há o creditamento, sim, porque na hora que a empresa paulista vender, ela debita o ICMS e aproveita o crédito. É para a sociedade paulista pagar menos ICMS. Porque na medida que o creditamento é débito menos crédito. Se não houver creditamento, pelo contrário, o contribuinte paga mais. O contribuinte do destino, se não houver creditamento, vai pagar mais. E esse contribuinte, ao final, é o consumidor, que nós sabemos, que é o contribuinte fato, digamos assim. Né? Então eu defendo que o creditamento precisa existir para equalizar, porque na medida que há o creditamento lá, não é a sociedade, o Estado do Ceará que está repassando perda de receita para o Estado de São Paulo. Pelo contrário, o Estado de São Paulo, fornecedor lá, ao vender, ele debita o ICMS, aproveita um crédito
que não é verdadeiro, é um crédito fictício, e a diferença ele paga para a Fazenda de São Paulo. E a Fazenda do Ceará não teve aquele crédito, não teve aquele recebimento, tirou aquele crédito fictício. Mas o creditamento, no meu ponto de vista, é necessário. Eu gostaria de só ter um comentário. Só uma pergunta sentido, técnica, até só para saber. Quer dizer, então, no seu ponto de vista, o empresário, a empresa tem que se creditar de um imposto que não pagou. O imposto não foi pago no Ceará, não, por quê? Porque houve o benefício. Mas ele acredita em São Paulo, porque se ele não acreditar, a sociedade paulista toda vai pagar. Exatamente, porque a empresa, na hora que vende o produto, ela debita o ICMS, acredita e aproveita o crédito, paga a diferença, imposto não cumulativo. E nesse sentido, o doutor Mauro pode até explorar esse assunto, exatamente para o Estado destino não pagar o ICMS que foi creditado. Não é o Estado destino ficticiamente. O Estado destino não receber o imposto que é devido. O que existe na realidade é a criação de um crédito que não foi aproveitado, não virou custo da empresa e que tem que ser honrado depois, ou seja, o Tesouro Paulista tem que abrir e tem que suportar financeiramente o benefício que foi dado pelo Mauro Filho. Não me parece que seja não, isso. Eu estava me segurando. Não me parece que seja isso, não. Eu não respondi esse brilhante secretário de São Paulo, mas vocês perceberam que ele disse que São Paulo é que banca, né? Vamos lá. Se a indústria automobilística estivesse aqui no Ceará, sem benefício, ela mandava por 12 para São Paulo. Correto? Por 12 para São Paulo. Sem benefício. Essa mesma indústria que está mandando com 12, eu vou no meu orçamento. É na sociedade de São Paulo. Sociedade cearense, população cearense. Eu vou no meu orçamento, garfo lá, faço consignar 5% do ICMS, 500 mil, 300 mil, 400 mil, eu que tiro do orçamento e eu que pago para a empresa. Não é São Paulo que está pagando. Eu estava me contendo, eu não quis falar, estou só aqui raciocinando de voz alta. Então, se é São Paulo que está bancando, eu já entendo que quem está pagando é o orçamento do Estado. Portanto, é só uma vista diferente de como o secretário Renato, mas hoje eu estou muito light. Lá no Confaz foi tudo muito light, foi tudo tranquilo. Mas é só como você vê essa apropriação do crédito. Eu vou agradecer a participação de todos. Secretário Giovanni, muito obrigado por estar aqui. Secretário Mauro, muito obrigado por estar aqui. Secretário Renato Vilela, grande honra, muito obrigado por estar aqui. Secretário Edson Ronaldo Nascimento, um autor de livro famoso de LRF, eu li bastante seu livro. Muito obrigado por estar aqui, foi uma grande satisfação. Eu vou chamar o nosso presidente do Instituto Rui Barbosa para entregar a medalha e o certificado de participação.